Meus queridos alunos, vamos estudar um pouquinho de verbo. Engraçado, né? Verbo talvez seja a matéria que vocês mais estudaram na vida e talvez também seja a que menos sabem. Claro que eu não posso fazer uma generalização absoluta, mas costuma ser assim, Bacana? Eu fiz um grande resumo desse assunto, né, que dá livros, para que você oriente o seu estudo, tá bom? E não pense que você não é capaz de aprender isso, porque todo mundo consegue aprender, tá joia? Desde que da maneira adequada. Então, vamos nessa. Olha lá, ó, um resumaço aí para nós, ó. Eu costumo perguntar na sala de aula, ali na lousa eu pus assim, ó, verbo. Deixei tudo em branco por enquanto. Olha lá, ó. Na sala eu costumo perguntar assim, o que é verbo? Aí o cara fala assim, a palavra que indica ação. Será que é só ação, gente? Não, né? Bobagem isso. O verbo pode indicar ação, pode indicar estado, qualidade. Às vezes eu pergunto assim, o que é sujeito? É quem pratica a ação. O sujeito pode sofrer a ação, não pode? Pode praticar o ato e sofrer seu resultado. Então, esses conceitos que a gente aprendeu na escola são meio relativos, tá bom? Tem uma coisa fundamental, né? O verbo é a palavra que mais varia na língua portuguesa. O verbo é a palavra que mais varia. É a palavra mais flextiva, é a palavra mais flexível da língua portuguesa. João, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, que o verbo, vamos ver aqui, ó, rapidinho, ó, varia em tempo, varia em modo, varia em pessoa, varia em número e varia em voz. É uma palavra que tem 5 variedades de flexão. Tem 5 flexões diferentes. Tempo, você sabe, é passado, presente e futuro. E, João, e modo, que eu nunca entendi, o indicativo, eu não vou escrever nada aqui agora, não. O modo de dizer o verbo chamado indicativo, gente, chama-se modo, foi assim que eu entendi na vida. Porque representa o modo, estou fora para você prestar atenção. Chama-se modo porque é a variação do verbo, a flexão do verbo que indica o modo de dizer o verbo. Há 3 modos de dizer o verbo. O modo de dizer o verbo que indica certeza é o modo indicativo. O modo de dizer o verbo que exprime incerteza é o subjuntivo. O modo de dizer o verbo que exprime ordem, súplica, pedido, conselho, ordem, é o modo imperativo. Pessoa você conhece, né? Há 3 pessoas do discurso, não vou escrever não. Por que não, João? Porque está tudo escrito. Aqui, ó. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, a pessoa de que, se for coisa, ou de quem se fala. Número, o verbo pode ser dito no singular ou no plural. João, e a variação de voz? Indica uma espécie de atitude do sujeito. O sujeito pode agir, pode não agir, e pode agir e receber o reflexo de sua própria ação. Quando o sujeito age, a voz é ativa. Quando o sujeito não age, e sim sofre ou recebe a ação, a voz é passiva. E quando o sujeito age e simultaneamente recebe o reflexo, olha a cola, moçada, recebe o reflexo de sua ação, a voz é reflexiva. Repetindo o básico, falando sério,
o verbo é a palavra, a categoria dos verbos se diferencia das demais, porque o verbo é a palavra que mais varia em português. Tranquilo? E isso a gente vai treinar agora. Beleza? Foi só um lembrete ali para vocês. Vamos ver, ó. O verbo indica um processo. Processo, gente, é o que se dá no tempo e no espaço. É o que ocorre no tempo e no espaço. O verbo indica um processo localizado no tempo. A variação de tempo, vai prestando atenção aí. Isso aqui é fundamental para vocês. A variação de tempo para a qual chamo a atenção aí no seu material escrito é a mais diferenciadora. A única palavra que tem estruturas especiais para indicar tempo é o verbo. Se eu disser falei, você sabe que é passado. Se eu disser falo, você sabe que é presente. Se eu disser falarei, você sabe que é futuro. A única palavra da nossa língua que tem estruturas especiais para indicar tempo é o verbo. Ah, João, mas se eu disser ontem, é um advérbio, mas não há estruturas especiais para indicar que ontem é passado, que hoje é presente ou que amanhã é futuro. O verbo tem estruturas especiais para indicar tempo. E não só tempo, modo também. Depois você vai ver esse negócio. Então vamos lá. Podemos distinguir presente, pretérito e futuro. Vamos lá. Presente, porque fundamentalmente na sua prova, né, pensando nisso, o que cai, gente, é emprego de tempos e modos. Tá? E algumas correlações de tempos e modos. Então, vamos ver. Tempo presente. É claro que exprime um fato que ocorre no momento. No momento. Olha lá, é no momento da fala. Estou fazendo exercícios diariamente. Aqui, ó. Olha o verbo aqui, ó. Eu estou, tu estás, ele está. João, e fazendo? Fazendo é um gerúndio, é um presente contínuo. Mas você tem que olhar para auxiliar. O passado, ó, um fato que ocorreu. Antes, ó, antes. Ontem eu fiz. João, que óbvio. Vamos devagar, porque não é tão óbvio assim. O futuro, ó, um fato que irá ocorrer. Depois do ato de fala. Depois do ato de fala. Por exemplo, ó, se eu disser assim, irei à festa amanhã. Irei à festa amanhã. Engraçado, ó. Quer ver uma coisa bacana na língua portuguesa? Sua filha, por exemplo, pergunta assim, pai, você vai à festa amanhã? Aí você responde no presente, vou. Não é? Ah, João, o correto seria dizer irei. É porque é o seguinte, gente, ó, o futuro, esse futuro se chama futuro do presente. Por mais que você diga irei, você disse quando? Amanhã ou disse agora? Você disse agora. Por isso é que a gente confunde em português o presente com o futuro do presente. Aliás, se chama futuro do presente porque, por mais que você enuncie a fala projetando-a para amanhã ou para daqui a 5.000 anos, você terá dito isso agora. Assim, ó, darei aulas amanhã. Quando é que isso foi dito? Amanhã ou foi dito agora? Foi dito agora. Chama-se futuro do presente por isso, viu? Tá? João, não confunde minha vida. A ideia aqui não é confundir, é fazer que você entenda um pouco essas coisas. Vamos lá. Ó. Então, é claro que o futuro representa um fato que irá ocorrer. Vamos ver, ó. O pretérito, ou passado, né? Aí eu coloquei aí para nós, ó, as denominações. É impossível dividir o passado, gente. O passado é passado. O que eu fiz aí, né, foi reproduzir o que você encontra nas gramáticas, basicamente. Em toda gramática você vai ouvir essa história de que o passado se subdivide em o que é uma grande bobagem, uma grande tolice. É impossível dividir o passado, a menos que a gente pense numa física quântica, né, ou coisa parecida.
Tranquilo? João, então por que você colocou assim? Porque as gramáticas trazem assim. Existe um passado, gente. Um passado. Fundamentalmente é isso. Só que nós podemos dizer, nós podemos enunciar, dizer o passado de formas diferentes. E isso é muito diferente de qualquer pessoa dizer para você que o passado se subdivide em. Isso não existe. Isso é uma tolice. Há 3 formas fundamentais, aliás, há mais. Mas no modo indicativo, que indica certeza, no modo de dizer o verbo para exprimir certeza, chamado indicativo, há 3 formas de dizer o passado. É isto. João, então por que você colocou subdivide-se? Porque é assim que você encontra nas gramáticas e às vezes nas provas. Tudo bem? Nós temos um passado que é perfeito. Pense na palavra perfeito. Indica um fato perfeitamente concluído no passado. Ninguém relatou o seu delírio. Ninguém relatou. Isso já acabou, gente. Ninguém relatou. Vai indo. O imperfeito, use o mesmo raciocínio. Perfeito indica um fato perfeitamente concluído, acabado no passado. Imperfeito indica um fato imperfeitamente concluído no passado. Ou seja, não acabou ainda. Olha lá, imperfeito indica um processo passado. Olha lá, indica um processo passado não totalmente concluído. Revela o fato em sua duração. Antigamente, nas gramáticas antigas, havia o nome de durativo para o pretérito imperfeito. Era o tempo durativo, porque ele indica um fato passado que continua ocorrendo no passado. Olha lá, ele conversava muito durante a palestra. O cara não acabou de conversar. É passado, mas essa conversa ainda não acabou. Por isso que é imperfeito, gente. Vamos ver se você está pegando o raciocínio aí legal. O perfeito acabou, o imperfeito não acabou. O mais que perfeito acabou antes do passado. É o passado do passado. É o pretérito anterior. É um passado que se enuncia anteriormente a algo que já passou. Quer ver? Você dormira quando eu cheguei. Você dormira quando eu cheguei. Eu cheguei e já passou. Eu já cheguei. E você dormira. Você tinha dormido antes de eu chegar. É por aí. Se você aprender assim, você nunca mais vai esquecer desse negócio. Olha lá. Escolhi um exemplo do Mário de Andrade, grande poeta paulistano. Sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida. Esse é um trechinho, uma frasezinha do maravilhoso conto O Peru de Natal, do Mário de Andrade. Uma das coisas mais lindas que já se escreveu em português. Se você um dia tiver curiosidade, procure e leia. João, você colocou de novo subdivide-se em? Coloquei, gente, porque assim pode aparecer na sua prova. A importância de você ouvir o que eu estou falando é relativizar essas noções para que você entenda as coisas um pouco melhor. Vamos ver, o futuro do presente. Olha lá, indica um fato posterior ao momento em que se fala. Mas olha só, a gente fala no momento mesmo. Farei amanhã meus exercícios. Mas quando é que você disse isso? Não foi agora? Por isso que é futuro do presente. É um futuro que parte de um presente. Beleza? Tá bom. Não tenho a intenção de esconder nada. Assim que seus pais chegarem, contarei o fato ocorrido. Só que isso foi dito agora. Por isso que é futuro do presente. Legal? Se você entender isso, eu já fiquei feliz. João, e o tal do futuro do pretérito? E o tal do futuro do pretérito? Gente, esse sempre me despertou a curiosidade. Sempre me despertou a curiosidade. Porque você olha assim e fala, futuro do pretérito? É o seguinte,
É um futuro que só ocorrerá caso ocorra um passado antes. Quer ver um exemplo? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Se eu tivesse coragem, viajaria de navio. E agora, Johnny, o que você faz aí com esse negócio? Opa! Você já está aqui, né? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse coragem, viajaria de navio. Ih, João, o que tem a ver uma coisa com a outra? Moçada, olha aqui, ó. Esse SSE é uma desinência, uma terminação do pretérito. Já você vai aprender isso. Do pretérito imperfeito. Essa terminação uria é uma terminação característica, do futuro do pretérito. Nunca entendi esses nomes. Está na hora. Olha só, presta atenção. Isso aqui já ocorreu? Viajaria? Presta atenção. Estou fora para você olhar. Isso aqui já ocorreu? Não, né? Então não é passado. Está ocorrendo? Também não. Então não é presente. Se não é passado nem presente, é futuro. Só que esse aqui é um futuro que depende de um passado. Ó, eu viajar depende de eu ter coragem. Esse futuro só se realizará se esse passado se realizar. Por isso é que esse negócio se chama futuro do pretérito. Porque é um futuro que só ocorrerá se ocorrer esse passado antes. E os dois, por isso, estão intimamente relacionados sempre nas correlações de tempos e modos verbais. Legal? Chama-se futuro do pretérito. Já apareceu em prova como condicional. Já em prova da minha banca? Sim. Também já apareceu em prova da sua banca, né? Ou da banca que você imaginar, já vi em várias, como tempo hipotético. Tempo hipotético. É fácil de entender por que esses novos batismos, o porquê desses novos batismos, depende de uma condição anterior. Isso aqui só se realiza se realizar esta condição, que é ter coragem. Chama-se hipotético porque viajar é uma hipótese que depende de uma condição prévia. Esse futuro só se realiza se esse passado se realizar. É assim que é. Assim que você tem que entender esse negócio. Legal? Então vamos lá, ó. Futuro do pretérito indica um processo futuro tomado em relação a um fato passado. João, achei mais fácil do jeito que você escreveu do que do jeito que você explicou. É mesmo? Tudo bem, não tem problema. Eu achei mais fácil do jeito que eu expliquei. Vamos lá, moçada. Vamos ver aí, ó. O presente. Olha lá, ó. Agora, empregos especiais. Esse é o problema básico. Olha só. O que você pensa do presente? Que é presente, né? Que é presente. Mas nós temos empregos especiais do presente em português. Olha lá, pode ocorrer com valor de perfeito, indicando um processo já ocorrido no passado. Chama-se presente histórico. É o presente que se usa para retomar o passado. João, e para que serve isso? Para trazer o passado para agora. Usa a cabeça não é repolho. Como assim, João? Vou dar um exemplo para vocês dos melhores que eu posso. João, mas você colocou aqui um exemplo? Mas eu vou dar um melhor para vocês.
É um livro do Rubem Fonseca chamado Agosto. Virou até minissérie de televisão há muito tempo, né? Já tem muito tempo. Conta os últimos dias da vida do presidente Getúlio Vargas, antes do seu suicídio. Aí ele fala assim, ó, Vargas acorda. Repare que o livro é de 1994, por aí. Vargas acorda, nem penteia o cabelo. Os verbos estão no presente, gente. Nem penteia o cabelo. Mal dorme a noite inteira. E quer, tudo no presente, e quer conferir se sua arma tem no presente carregamento. As balas que usa são velhas, tudo no presente, gente, até que toma coragem e resolve, tudo no presente, resolve decidir sua própria vida. Já escreve o fim da carta testamento. Já escreve o fim da carta testamento. E agora puxa o gatilho. Os verbos estão no presente, trazendo um passado para agora. Por isso se chama presente histórico. Em 15 de agosto de 1769, nasce Napoleão Bonaparte. Trouxemos o passado para agora. Esse é um emprego especial do presente. O presente também pode indicar futuro próximo. Como eu já mostrei para vocês. Amanhã eu compro. Pai, amanhã você vai ao cinema comigo? Vou. Futuro próximo. Por isso é que se chama futuro do presente, gente. Acho que todo mundo entendeu. Amanhã eu compro o doce. Vamos ver, ó, pode indicar um processo habitual, que não se interrompe. Os animais nascem, crescem, se reproduzem, morrem. Um processo habitual, como se estivesse ao nosso lado. Bacana? Vamos ver, ó, presente com valor de imperfeito. Presente com valor de imperfeito. Não, agora é o imperfeito, com valor de futuro do pretérito. Se eu não tivesse motivo, calava. Se eu não tivesse motivo, calaria. Vamos lá. O mais que perfeito. João, e esse que você leu por último é correto na minha prova? Gente, é muito coloquial, né? Assim, ó. Se eu tivesse coragem, falava com ela. Todo mundo sabe que equivale a falaria, né? Se eu fosse mais impetuoso, estudava sânscrito, estudaria sânscrito. João, e na prova como é que é? Gente, já caiu desse jeito, ele mandando trocar o verbo falava pelo verbo falaria, pela forma verbal falaria, dizendo que no contexto eram equivalentes. E no contexto realmente eram. Às vezes, na sua prova, cai um texto literário. E em textos literários, permitem-se alguns deslizes, digamos assim, gramaticais. Por exemplo, esse. O autor usar calava em vez de calaria. E o examinador pode muito bem cobrar um uso coloquial na sua prova. Por isso é que está aí na sua apostilinha, aí no seu material escrito. Vamos ver os empregos do mais que perfeito. Olha lá, pode ser usado no lugar do futuro do pretérito ou do imperfeito do subjuntivo. Mas fizera se não fora pouco o dinheiro que dispunha, mas faria se não fosse pouco. Esse é um caso bem arcaico, viu, gente? Mas já vimos em prova também.
mais raramente, mas já vimos. Então, ó, pode ser usado em orações optativas. Orações optativas, preste atenção aqui, ó. Orações optativas são as que exprimem desejo. Desculpe a letra feia aqui, né? Optare, em latim, significa escolher, desejar. Frases optativas, o nome nos leva a pensar em opção, mas não é isso, viu, gente? Optativas são frases que exprimem uma vontade, um desejo. Quem me dera ter um novo amor? Quem me dera ter um novo amor? Uma frase optativa que exprime um desejo. Também já vimos em prova. A minha intenção foi usar exemplos que já tenham ocorrido em exames de concursos. Tá? O futuro do presente pode exprimir ideia de dúvida, incerteza. Claro que sim. O rapaz que processou o patrão por racismo receberá uns 30 mil de indenização. Isso não é certo, indica dúvida. Pode ser que receba, pode ser que não. João, que óbvio. Mas isso aparece em prova, gente. Vamos lá. Ó. Pode ser usado com valor de imperativo, como se fosse uma ordem. E esse aqui eu vou grifar para vocês, ó, porque esse cai bastante. Tá? Esse cai bastante em prova. Não levantarás falso testemunho, não renegarás teu Deus, não trairás. Tem valor de imperativo. Não trairás, não dirás falso testemunho, não denunciarás teus amigos, e assim por diante. Tudo bem? Então, o futuro do presente pode ser usado com valor imperioso, de imperação, de ordem, tá bom? Vamos indo aí, ó. Vamos indo aí. Opa, deixa eu tirar daqui. E o futuro do pretérito, Johnny? Olha só, esse aqui, gente, tem que ser especialmente grifado, viu? Eu vou grifar aqui com uma bola grande vermelha, em homenagem ao meu Colorado, que está quase rebaixado. Mas, enfim, esse aqui vai ser com uma bola grande. Por que, Johnny? Porque ele é fatal. Já vi em muitas provas, gente. É o futuro do pretérito, que você já aprendeu como se usa, basicamente, com valor de presente. Né? Com aquela cortesia, né, habitual, quando você quer ser educado. Você poderia trazer um lanche para mim agora? Você poderia comprar um cigarro para mim na esquina? Você poderia, senhor garçom, trazer para mim agora uma cerveja gelada? Você poderia fazer tal coisa para mim agora? Normalmente se usa em situações de cortesia, né, em que há uma tentativa de aproximação, que envolvem uma certa educação formal. Legal? Senhor, você poderia tirar uma cópia disto para mim agora, fulano, aqui, né? Falando aqui com o pessoal. Kathleen, você poderia fazer agora a programação do dia de amanhã? Tudo com toda a educação. Esse cai muito, gente, falando sério. Por isso, o destacão aí em vermelho. Falou? Tá bom. Vamos indo aí, cara. Vamos indo aí. Os modos de dizer o verbo. Você já sabe que o indicativo exprime certeza. Eu gosto de chocolate. O subjuntivo exprime dúvida, incerteza, imprecisão. Espero. Cuidado agora, hein? Cuidado agora. Ó, espero indica certeza. Está no indicativo. Que você esteja. Eu não sei se está ou se não está. Olha lá, ó. O imperativo. Ordem, solicitação, convite, conselho, súplica. Depende do contexto.
depende do contexto, tá bom? Olha lá, ó. Não cante agora, imperativo negativo de terceira pessoa, empreste-me R$10, por favor. Né? O cara dá uma ordem e depois pede por favor, né? Venha ao hospital agora, não ponha tanto sal. Esses são os modos, gente. Esses são os modos de dizer o verbo em português. Se você pegar qualquer texto da sua vida e sublinhar os verbos, você conseguirá verificar se exprimem certeza, incerteza ou ordem, pedido, conselho, etc. Tá bom? Não é nada difícil isso, não é nada complicado. Vamos lá. Vamos ver, ó. Agora complica um pouquinho. Temos aí o infinitivo pessoal ou impessoal. O infinitivo impessoal termina em R para qualquer pessoa. Comprar, comer, partir. Quando é que se emprega? Olha lá, ó. Quando não houver nenhum sujeito em especial. É preciso amar. João, e se fosse é preciso amarmos? Haveria um sujeito, que é nós. Faça por oposição que fica fácil. Na função de complemento nominal, regido de preposição. Olha lá, ó. Esses exercícios não são fáceis, ó. De resolver é uma oração que completa fáceis, completa o nome fáceis. Então, na função de complemento nominal, precedido de preposição. Esses exercícios não são fáceis de resolver. Quando faz parte de locução, claro, você deve ir, ele deve ir, ela deve ir ao dentista. Nada de muito complicado, gente. É um pouquinho complicado, mas não é muito. Agora vem aquilo de que eu já falei. Ó, com os verbos causativos sensitivos. Deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, olhar, sentir. Olha lá, ó. Deixei-as passear. Usa-se um infinitivo impessoal terminado em R. Legal? Pode ter valor de imperativo, de ordem, ó. Não fumar. Não fumar neste recinto. Nada de tão complicado. João, mas são muitos casos para a minha cabeça. Treinando você aprende. Agora vem o infinitivo conjugado, o infinitivo pessoal. Além da desinência R, vem marcado com desinência de pessoa e número. Cantar eu, cantares tu, cantar ele, cantarmos nós, cantardes vós, cantarem eles. João, é só para o verbo cantar? Claro que não. Claro que não. Olha lá, com esse calor convém tomarmos um sorvete. Opa, deixa eu voltar aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui, pá, pronto. Aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Olha lá, com esse calor, deixa eu botar a canetinha agora, convém tomarmos um sorvete. Com esse calor, tomarmos um sorvete convém. Tomarmos um sorvete é o sujeito de convém. É tomarmos nós. João, isso está no infinitivo? Tá. É o infinitivo com sujeito, flexionado. Tomarmos nós. João, e se fosse vós? Com esse calor, convém tomardes um sorvete. Com esse calor, convém tomarem um sorvete. Aí o infinitivo se flexiona. Bacana? Vamos ver, ó. Usa-se o infinitivo pessoal quando o seu sujeito é diferente do sujeito do verbo da oração principal. João, como é que eu vou saber esse negócio? É só olhar o exemplo, gente. Quer ver, ó? Isso cai em prova? Cai. Cai sim. Olha lá, ó. A única solução é sujeito. A única solução, deixa eu tirar esse daqui, aqui, ó. A única solução era, pô, caramba, de novo. Aqui, ó. A única solução era. Essa é a oração principal. O sujeito de era é a única solução. E o sujeito de ficarmos é nós.
Então, ó, quando o seu sujeito é diferente do sujeito do verbo da principal. O sujeito do verbo da principal é a única solução. O sujeito de ficarmos é nós, oculto, tá? Então, o que eu coloquei aí para vocês não é nada de tão complicado assim. Vamos lá. Verbos unipessoais. E aí? Unipessoais são verbos que apresentam somente a terceira pessoa do singular ou do plural. O nome já diz, né, gente? São unipessoais. Tem só uma pessoa. Ou a terceira pessoa do singular, ou a terceira pessoa do plural. Vamos ver aí, ó. João, dá um exemplo aí de verbo unipessoal. Unipessoal? Dou sim. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui o verbo... Vamos pegar aqui, deixa eu ver, ó. Um verbo... defectivo, precaver, por exemplo, né? Ele é defectivo e unipessoal, tá bom? Legal, vamos lá, ó. Correlação de tempos e modos, vai ter uma questão dessa, gente, na prova de vocês. O nome já diz tudo, né? Trata-se do modo como se correlacionam os tempos e os modos de modo adequado, né, de maneira adequada em português. Olha lá, damos o nome de correlação verbal à coerência que em uma frase ou sequência de frases deve haver entre as formas verbais utilizadas. Ou seja, é preciso que haja articulação temporal entre os verbos, que eles se correspondam de maneira a expressar as ideias com lógica. Vamos ver, ó. Tempos e modos verbais devem, portanto, combinar-se entre si. Tem exemplo aí, ó, gente. Tem exemplo aí, ó. Se eu dormisse... Olha lá, ó. Esse aqui, ó, essa desinência... Vamos pegar aqui, ó. Essa desinência, SSE, é do imperfeito do subjuntivo, que sempre se correlaciona com o futuro do pretérito do indicativo. Então, no caso, o verbo dormir está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Sabemos que o subjuntivo expressa dúvida, incerteza, possibilidade, eventualidade. Assim, em que tempo o verbo aprender deve estar de maneira a garantir que o período tenha lógica? Ora, deve estar no futuro de um pretérito, né? Deve estar no futuro que depende de um pretérito. É só isso. Na frase, o verbo aprender é usado no futuro do pretérito, aprenderia, um tempo que expressa, dentre outras ideias, uma afirmação condicionada, que depende de algo, quando esta se refere a fatos que não se realizaram e que provavelmente não se realizarão. O período, portanto, está correto, já que a ideia transmitida por dormir-se é exatamente a de uma dúvida, a de uma possibilidade que não temos certeza se ocorrerá. Gostei desse trechinho aqui que eu escrevi, viu? Achei bacana. Falando sério, acho que eu fui bem claro. Legal? Vamos ver aí, ó. Para tornar mais clara a questão, vejamos o mesmo exemplo, mas sem correlação verbal. Se eu dormisse durante as aulas, jamais aprenderei a lição. Coitado de quem lê isso. Temos o verbo dormir no subjuntivo novamente, mas o verbo aprender está conjugado no futuro do presente, um tempo verbal que expressa, dentre outras ideias, fatos certos ou prováveis. Então, para que haja coerência, que é o mesmo que inteligibilidade lógica, o verbo não pode estar no futuro do presente, tem que estar no futuro do pretérito, associado ao imperfeito do subjuntivo. Ora, nesse caso, não podemos dizer que jamais aprenderemos a lição, pois o ato de aprender está condicionado não a uma certeza, mas apenas à hipótese transmitida pelo pretérito imperfeito do subjuntivo, de dormir. É assim que a gente faz, gente. Bacana? Eu fiz uma relação aí para nós das correlações verbais chamadas corretas que mais ocorrem na língua portuguesa, tá? Na sequência a gente vê. Tudo bem?